E aí, tá ligado? Então fica ligado nessa dica que é muito importante, é a Bet7k, a principal plataforma para apostas esportivas e cassino online e a que mais cresce no Brasil. Você tem a oportunidade de fazer uma graninha extra com apostas esportivas, com cassino online e é muito fácil e tranquilo. Se liga nessa dica, até porque a Bet7k tem vantagens exclusivas que você pode ter cashback, suporte 24 horas, sorteios semanais de até R$7 mil e pagamento via Pix, o mais rápido do mercado. Então não perca tempo. No primeiro comentário fixado desse vídeo, você clica no link, faz o seu cadastro e pode resgatar um bônus de até R$7 mil na banca. Tá perdendo tempo por quê? Faça o cadastro na Bet7k. Bet7k. Jogou, sacou! Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, nessa quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Estamos chegando aqui direto do CT Moacir Barbosa com as informações do Vasco, faltando 2 dias para o clássico de sábado, 9 da noite, no Maracanã, contra o Fluminense. Chegamos aqui em nome da Mais Ágil, a Mais Ágil parceira do Boletim AV, assim como a Bet7k. A Mais Ágil que faz você antecipar o dinheiro do fundo de garantia, o telefone está na tela para você. Você usa esse dinheiro para fazer o que você quiser. Se o dinheiro estiver depositado, eles antecipam em menos de 24 horas. E aí, amigo, você faz com a grana o que bem entender. Mais Ágil, parceira do Boletim AV e do canal Atenção Vascaínos. Terminou agora há pouco a entrevista coletiva do meio-campo Jair, o camisa 8 do Vasco, em que, obviamente, foi muito arguído sobre o desafio que o Vasco vai ter no sábado diante, para muitos, do time que vem jogando o melhor futebol nesse país, o Fluminense. O Fluminense venceu o River Plate num corte de semana que tem trazido uma preocupação ao torcedor do Vasco, venceu por 5-1, e o Vasco, no seu desafio semanal, perdeu para o Bahia por 1-0. Mas Jair foi bastante direto, que não há problema. O Vasco está pronto para enfrentar o Fluminense, respeitando o adversário, sabendo que o Fluminense tem um estilo, segundo mesmo ele disse, claro, de jogo, e que por isso o Vasco tem que ser inteligente. Lembrou muito o jogo do Campeonato Carioca, em que Jair não esteve em campo. O jogador estava machucado, ele que foi apresentado ainda nos Estados Unidos, aliás, foi a primeira entrevista de Jair no Brasil. Ele não jogou aquela partida, mas o Vasco fez um grande jogo. Foi um massacre em termos de chances. Fábio, o goleiro tricolor, foi o melhor jogador em campo. O Vasco deu 19 chutes, o Fluminense deu 10 e no final das contas, o próprio Jair lembrou isso. Germancano estava iluminado, aliás, como está o argentino, fazendo 2 gols, inclusive um gol antológico do meio-campo. Mas quando perguntado sobre o desafio e como o Vasco vai enfrentar o Fluminense, Jair não quis abrir o jogo. É claro que o Vasco está traçando uma estratégia, está buscando uma estratégia para tentar conseguir se recuperar. Jair também lembrou que o mesmo Fluminense que venceu o River Plate por 5-1 vinha de uma derrota de goleada para o Fortaleza na semana passada. E que tudo é possível num campeonato tão complicado. O meio-campo Jair falou sobre que forma o Vasco vai usar para vencer o Fluminense. Será que ele vai entregar o ouro? Ouve só. Eu não posso falar muito sobre a nossa estratégia, né? Mas a gente tem times que conseguem anular, tem times que não conseguem. Deu o exemplo do Fortaleza, que ganhou do Fluminense o último jogo do Brasileiro. Então é isso, eu não posso falar muito de estratégia, porque a gente vem trabalhando bem essa semana para fazer um grande jogo. O treino fechado para a imprensa, a gente não pôde acompanhar, normal, Maurício Barbieri fazendo seus testes, fazendo as suas observações e pensando muito. Jogar contra o Fluminense é sempre uma condição de análise, de poder estudar um adversário que joga também no erro. Por isso, Maurício Barbieri, que é considerado um treinador que monta boas estratégias, principalmente quando o Vasco enfrenta equipes de grande porte, foi assim no Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Carioca, sabe das dificuldades. É claro que é muita especulação quanto ao time, mas a tendência é de uma mudança nova no meio-campo, um reforço no meio de campo, talvez com a volta de Rodrigo. É bom lembrar que o jogo contra o Fluminense no Campeonato Carioca, o time foi escalado com 3 meninos. Naquela ocasião, Rodrigo, Barros e Galardo
Barça fizeram o meio-campo, marcaram muito o Fluminense, que jogou completo, somente sem Paulo Henrique e Ganso, e na frente Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira deram muito trabalho. Será que ele vai voltar com esses garotos? É muito difícil. Jair e Andrei dificilmente vão sair do time. Mas tudo pode acontecer. A gente vai ter que esperar o dia do jogo para entender o que Maurício Barbieri está buscando para a melhor formação do Vasco, para tentar essa vitória. O Vasco que precisa recuperar os pontos. Tem 2 jogos fora, teoricamente, porque joga com o Fluminense, apesar de ser no Rio de Janeiro, mas como visitante, e depois vai a Curitiba enfrentar o Curitiba na próxima quinta-feira no estádio Couto Pereira. Precisa recuperar porque perdeu pontos dentro de casa. Os pontos que ganhou do Galo fora de casa praticamente ficaram empatados. Está na hora de recuperar esses pontos. Expectativa hoje também da movimentação da diretoria do Vasco por conta do jogo contra o Santos. O Vasco fez um pedido há uma semana atrás, quando o CEO Luiz Melo deu entrevista ao canal por assinatura Sport TV e afirmou naquela ocasião que ia fazer a solicitação para o jogo do dia 14 contra o Santos, que seria em São Januário, para o Maracanã. Até agora o consórcio não deu nenhum respaldo, não deu nenhum retorno. O Flamengo, que comanda, não deu nenhum retorno. E provavelmente porque precisa ter 10 dias de solicitação junto à CBF de um novo mando de campo, o Vasco, se quiser jogar mesmo no dia 14, terá que ingressar na justiça mais uma vez para poder jogar no maior estádio do mundo. E a gente fica aqui na expectativa para trazer maiores informações. Logo mais, a partir de 10h30 da noite, a gente chega com mais informações do Vasco e a entrevista completa do meio-campo Jair. Grande abraço, a gente se vê logo mais. Tchau, turma, valeu. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!